nunca fui para disfagia, porque nunca foi a minha pegada, e eu consegui um espaço ali dentro, né, dessa área de atuação no TEA. Mas eu fui fazendo costuras ali, não tinha uma formação específica, né? Então eu fui lá para uma, Agora sim. uma especialização, depois eu fiz o meu mestrado, e eu consegui estar onde eu tô junto com a Ana hoje, Exato. né? E aí, vocês que estão todos aqui hoje, vocês estão interessados na nossa Black antecipada, que é a Black aqui da nossa Exato. pós, tá? Que eu garanto que vai ser uma condição super legal, diferenciada e exclusiva só para os fonoaudiólogos e estudantes de fonoaudiologia que estão aqui hoje e com um valor que não vai mais se repetir, tá bom? Parece clichê, eu sei, você fica falando, mas é verdade, porque depois perde, vocês ficam mandando mensagem lá no Insta, a gente não dá conta de responder, tá? Então aproveitem porque é uma super oferta da história dessa especialização, tá? Então o que que você vai ver hoje é vai marcar sua carreira para sempre, é o que a gente quer que aconteça, que não seja mais uma pós dessas que, né, tem por aí, mas que prepare você, né, para o mercado de trabalho, te deixe seguro, tá bom? Então se prepara que tem muita coisa boa aí para a gente mostrar. E antes de começar, de fato, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou mostrar uma super oportunidade profissional para vocês, a Lígia também, junto com o pessoal da Apogeu, tá? E você vai ficar comigo aqui até o final, combinado? Espera, porque além de tudo, a gente vai responder as perguntas e as dúvidas de vocês no fim, tá bom? E aí eu quero depois que vocês me Exato. digam se valeu a pena, e eu já vou te dizer que vai valer, tá? Posso contar com vocês? Então, coloca aqui um sim no chat, se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Se vocês estão junto comigo, coloca um sim aí para vocês ficarem, tá bom? A gente vai falar tudo, Amanda, no fim, tá bom? A gente vai contar tudo para Isso. vocês aí de como funciona, como vai funcionar no fim aqui do no fim da nossa aula, beleza? Sim, sim, Kiane, beleza. Então, muito Isso. Podem ir obrigada. deixando os comentários que a gente volta aqui no final para responder tudo isso, Isso aí. né? Então agora eu vou dar o parabéns para vocês. Parabéns por vocês estarem aqui depois de um dia cansado de trabalho, às 8 horas da noite, para ter, né, por terem se comprometido aí mais uma vez com a formação de vocês, com o futuro de vocês, por vocês terem chegado pontualmente no horário combinado, apesar da gente saber que em São Paulo, né, muita gente acho que não entrou ainda porque também tá o inferno no trânsito. Mas é isso, parabéns por vocês estarem aqui, porque a gente também vive a luta que vocês vivem todos os dias, a gente sabe que não é fácil, né? Tem gente que tem filho, que dá janta, que chega em casa, que tem que estudar, que está fazendo outras coisas, né? Então isso já mostra pra gente que vocês estão realmente comprometidos em se tornarem especialistas em linguagem, em se tornarem especialistas no atendimento ao transtorno do espectro autista e, consequentemente, vão começar a ser mais valorizados aí dentro do mercado de trabalho, certo? Exatamente. Exato. E aí a gente pensa no seguinte, né? Você que está aqui pode estar com uma dúvida. Para quem que é essa aula magna, né? Essa aula magna é para você, que é fonoaudiólogo, que já é formado, que está migrando de área, que é recém-formado, alunos que estão ali no último semestre de formação. Nós abrimos essa oportunidade porque tem uma demanda muito grande. Então, concluiu a faculdade, manda a documentação e você tem acesso ao seu certificado depois de concluir, né? Essa pós, ela é voltada para você que quer fazer o quê? Elevar a sua prática num nível superior e alcançar um espaço na sua carreira que nem sempre a gente consegue. E essa pós, ela vai oferecer tudo isso para vocês. Ela já oferece, né? Então, o índice de satisfação de quem está matriculado hoje é altíssimo. E aí, com essa aula, vocês vão conseguir se tornar especialistas em fonoaudiologia, mas com ênfase no transtorno do espectro autista. Aí alguém pode falar, ah, mas não existe pós no TEA. Não existe pós no TEA, mas dentro dessa especialização, vocês terão aulas de desenvolvimento motor, desenvolvimento sensorial, desenvolvimento de linguagem, de comunicação, ou seja, tudo o que você tem que saber para atender pessoas que estão dentro do espectro autista. Isso tudo com o diploma no final do curso, com um título outorgado por nós, pelo MEC, vinculado à faculdade Anhanguera. Já faz toda a diferença na vida acadêmica de quem está começando, de quem quer entrar nessa área também, né? E também é para quem quer alcançar ali o topo da carreira, né?
Isso você vai conseguir abrir portas para outras oportunidades, se tornar referência na região onde você está, nos grandes núcleos, nos núcleos pequenos, enfim, conquistar respeito, conhecimento e reconhecimento do seu título quando você entrega o seu trabalho para os seus clientes, né? É o investimento que você faz na sua profissão, né? É para quem quer aumentar ali, dar uma alavancada na sua carreira, conquistar autoridade e mais honorários na fonoaudiologia. Porque hoje, como a gente falou no começo, tem muita demanda, tem muito lugar procurando fonoaudiólogo que atenda a UTEA. Então você consegue ali aumentar a sua chance de empregabilidade com um currículo de destaque no mercado, né? É também para aquela pessoa, para vocês que estão aqui, tem bastante gente, né, que quer o quê? Fazer um melhor posicionamento, aumentar o seu peso frente os seus pacientes, porque hoje eles estão cada vez mais precisando de especialistas, então a procura está altíssima, né? Então muita gente aqui veio de outras áreas, e aí a gente já pensa, poxa, eu preciso melhorar o que eu estou fazendo, porque eu estou cuidando de uma família, não é apenas de um indivíduo, a gente está cuidando de um núcleo de pessoas, né? E é para quem quer escrever o seu nome também, deixar o seu legado na história da fonoaudiologia, porque a gente não está pensando em uma formação qualquer, né? Podendo ter o seu nome reconhecido como referência na sua cidade, na região, no seu núcleo de trabalho, onde você está hoje. E por fim, né? Para quem é essa aula? É para você que quer garantir que essa especialização seja acessada com uma condição exclusiva e histórica, exclusiva dessa Black Friday, né? Que a gente vai chamar, que nós chamamos de Black Friday antecipada. Sendo assim, ela não vai acontecer nunca mais. É uma oferta única e exclusiva e que não vai se repetir, né? Então, hoje você fará parte do que virá a ser de melhor no grupo de especialistas dentro da fonoaudiologia, com ênfase no TEA no nosso país, no Brasil. Eu arrisco dizer que arrisco não, tem gente de fora fazendo a nossa pós, Uhum, né? Tem tem gente de mesmo. fora fazendo a nossa pós-graduação. E o nosso trabalho, o nosso estudo, as nossas formações não ficam abaixo do que a gente vê de fora do país, né? Se vocês já tiveram contato com profissionais de fora, é exatamente isso, né? Então, se nós estamos aqui hoje é porque nós queremos formar o maior e melhor grupo de fonoaudiólogos do país, de especialistas nessa área. E agora eu quero pedir licença para você, quem não está comprometido, quem não pensa em aumentar o seu valor e rendimento, né? Quem não está comprometido em fazer dos próximos anos os melhores anos da sua vida dentro da fonoaudiologia, né? Quem não está comprometido hoje em tomar uma ação, uma atitude para colher logo ali na frente tudo que você está plantando agora, né? Então, essa aula ela não vai ser direcionada a essas pessoas, certo? Então, quem não está comprometido, você pode sair, vai fazer um jantar, vai ver quem matou o Death Reutemann, Vai né? ver quem matou, vai ver por que que não colocaram ainda O comunicação CAA do alternativa para o filho da Leonardo. Odete Roitman. Exato. Então, quem já não tiver interesse, né, que já sabe que essa oportunidade é uma coisa única, exclusiva, ela não vai se repetir. Então, pode aproveitar esse tempo para fazer uma coisa que seja mais interessante, né? Agora eu quero falar com você que realmente quer transformar a sua carreira dentro da fonoaudiologia com essa especificidade, com atuação com ênfase no espectro autista. Com quem quer escrever o seu legado, a sua formação e está do nosso lado, né? Do lado dos profissionais que nós selecionamos para fazer compor o grupo de professores, né? Dessa nossa pós-graduação. Hoje nós contamos com doutores, mestres, especialistas, profissionais de diversas áreas, né? Então as aulas não são ministradas apenas por Ana e por mim. Nós convidamos pessoas que são referências na área do TEA. Exato, exato. E aí, ouvindo, né, a Lígia falar e vendo os relatos de vocês, a gente viveu para ver um momento histórico, né, gente? Pessoas É, querendo fazer fonoaudiologia. Hoje, é. todo mundo quer falar de fala, todo mundo quer falar de linguagem, todo mundo quer falar de aspectos motores, todo mundo quer tomar conta de tudo que é nosso,
né? E a gente viveu para ver pessoas se formarem fonoaudiólogos para atuar com TEA. Então, quando eu fui fazer fonoaudiologia, eu lembro de ter falado para uma amiga minha, eu vou fazer fono. Ela fez, Você vai ai, passar Ana, fome, vai passar fome. fome, vai ganhar muito pouco. Então, assim, eu ouso dizer que a gente está num dos melhores momentos da nossa profissão, que a gente viveu para ver isso, É. né? Vocês acompanham as páginas do Conselho Regional, Conselho Federal de Fonoaudiologia? O que tem de gente falsificando currículo de fono, gente, é um Todo mundo quer ser absurdo. agente. É Exato. um absurdo. E aí tem uma coisa que é fundamental a gente falar. Quando a gente pensa no TEA, pessoal, o transtorno do espectro autista, o cerne do TEA é a É comunicação, nosso. Tá lá no né? DSM, né? Exatamente. Exato. Exato. E Então a aí, gente pros... tem que se preparar para receber Exato. esse pessoal que está chegando cada vez mais. Exato, Né? né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa pós, que eu sei que vocês estão Bora. todos curiosos. Então, essa oportunidade de fazer parte da pós-graduação aqui em Fono com ênfase no TEA, gente, é uma especialização que ela é focada 100% na atuação prática do TEA, tá? Ela foi criada pela Lígia e por mim e por toda uma equipe aí de docentes que estão ali diariamente na clínica e transformando vidas. Vocês não vão encontrar um professor que é só pesquisador, vocês vão encontrar professores que pesquisam, pessoas da USP, pessoas que têm, né, cadeiras de pesquisa em outras universidades, mas que também estão ali no dia a dia, sentando no chão e passando perrengue, tá? Então é uma oportunidade única e exclusiva que para vocês que estão aqui hoje. Por isso que eu vou fazer um alerta para vocês, ó. De novo, fica comigo até o final, que você vai ver quanto a gente se dedicou para fazer essa pós. Tá? Que não quero ser usada nem nada, mas para a gente é a melhor pós de fonoaudiologia que tem, né? Só para fonoaudiólogos. Então, inclusive, tem uma fonoaudióloga que fala sobre análise do comportamento e sobre outras áreas que são juntas, né, da fonoaudiologia, com uma super oferta, um desconto histórico, tá? Com a nossa Black antecipada, um valor que não vai se repetir. Tá, e você vai entender daqui a pouco o quanto valeu a pena você ter esperado pela gente aqui. Então vamos lá. Hoje, em 2025, a gente pode afirmar com toda certeza que a gente está vivendo um desses anos, dos melhores anos aí dos momentos da fonoaudiologia. Acho que vocês estão É, vivendo isso, né? Acho que não tem ninguém aqui que está sem paciente nenhum no consultório, né? exatamente. Se tiver, vocês colocam aí no chat, mas eu tenho certeza que vocês não estão, né? Então, a demanda por profissionais especializados com TEA, ela está sendo muito alta. E como a fonoaudiologia ela está diretamente ligada na comunicação, no desenvolvimento e na qualidade de vida, então a atuação da nossa área tem ganhado cada vez mais espaço, cada vez mais reconhecimento. Com isso, começaram a sair as notícias aí na mídia, acho que vocês têm acompanhado, né? Que cresce o atendimento de planos de transtorno a transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, um dos profissionais que as pessoas mais têm buscado são os fonoaudiólogos. O que eu tenho ouvido das famílias é que, como né, os convênios vivem esse momento mais delicado agora da análise do comportamento, que eles estão optando por fazer, às vezes, né, a aba dentro das clínicas e as especificidades, como fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, que eles estão procurando especialistas, né? Que isso quer dizer? Que cada vez mais, inclusive, os convênios ficam em cima da gente, né? Hoje a maioria das famílias que a gente tem aqui no consultório, eles pagam a gente por reembolso, alguns têm liminar, e eu não sei se vocês passam por isso, mas quando o convênio ele quer saber quem é a gente, o que a gente faz, nossa, a gente tem que mandar um calhamaço, né, de coisas aí para provar para eles que não, atuo com autismo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Por isso, inclusive, que a gente colocou uma carga horária sobre análise do comportamento dentro da Exato. pós, tá? Para Deixa que eu vocês posso consigam provar. Pode, claro. só vou fazer um adendo aqui. É exatamente isso que a Ana falou. Gente, hoje os convênios, eles não só vão no espaço físico para ver se ele realmente existe, como ele pede todos os certificados que você tem. Né? Então, ao menos que você preste serviços numa clínica do convênio, por exemplo, eu não sei se eles pedem. Não sei. Eles pedem ali o fonoaba, certo?
Mas quando você vai para uma clínica particular que recebe pacientes de liminares, você tem que mostrar que você está se atualizando, que você tem as formações que eles estão pedindo e que a gente fala, não, eu tenho prompt, eu tenho RASH, eu tenho DTC, eu tenho uma especialização focada no transtorno do espectro autista. A gente tem como comprovar, Exato. A né? Thaís perguntou aqui no chat, fiz uma piada, se vai ter pós, se na pós também vai ter aula sobre análise do comportamento. Você vai ter, inclusive com uma fonoaudióloga, tá? Que é uma das melhores fonoaudiólogas que eu conheço, que atuam brilhantemente nas duas áreas, tá? A Mayla, ela atua brilhantemente, tanto quanto analista do comportamento, tanto quanto fonoaudiólogo. O problema não é você ser analista do comportamento e fono, o problema é você não ser nenhum dos dois. Você ser uma fono ruim, né? Não saber atuar com linguagem e também achar que faz aba porque usa reforço. Não é isso, tá? A Mayra é É, sensacional, né? Então, esse é o exato. maior problema, né? A gente que sai de faculdade, que dá aula para o último ano ali da faculdade, o que que a gente vê? Que muitos alunos, eles vão fazendo estágio no meio da faculdade, né? E aí eles já saem da faculdade, vou fazer um curso de análise do comportamento. Quer dizer, a faculdade já não deu tanto de prática e de clínica e de ciência, né, de autismo. Eles não aprendem nenhuma coisa nem outra, e aí vão fazer um curso de análise do comportamento só Exato. para ter o título, e não dá, tá? E É. aí, se a gente pegar, né, esse ano a gente teve a grata surpresa do CDC, né? Eu acho que vocês sabem que o CDC ele sai nos Estados Unidos a cada 2 anos, né? E junto com ele sai um relatório que é o EBP Report, que ainda não saiu, né, desse ano, mas deve estar para sair, que fala não só da incidência, né, do TEA, que a gente tem uma para 31 pessoas nos Estados Unidos, e se eu pensar na Califórnia, É. é menor ainda, né? É maior ainda. É, então, o EBP Report ele traz também quais são as terapias de evidência que o governo deve pagar, né? E fonoaudiologia está lá. A terapia ocupacional entrou no último EBP Report. Comunicação alternativa ainda não tinha muito, comunicação alternativa ainda não tinha muita evidência, mas a gente acredita que para esse próximo EBP Report vai ter muita evidência, tá bom? É, e aí nós temos essa publicação aqui da Autism Speaks, que fala exatamente isso, né? Qual que é a estimativa hoje do TEA, né? Um a cada 31. E há publicações que a estimativa é ainda menor, né, Ana? De um a cada É, 28. na Mas essa não Califórnia. foi oficial. Na Califórnia. É, exatamente. Né? E esse aqui foi a última atualização que saiu antes dessa da Califórnia. Então, o que que a gente vê, né? Que em todos esses anos de atuação com TEA, o que mais nós percebemos é que essa demanda de fonoaudiólogos realmente especializados, ela está tendendo a aumentar, né? Então, porque as famílias começaram a procurar por profissionais que tenham um gabarito, que saibam o que estão fazendo. Então, aqui eu não falo só das famílias, eu falo das clínicas, as escolas, elas procuram profissionais que saibam que elas estão, o que a gente está fazendo ali, né? Que dominem desde o processo de avaliação, até você identificar ali os sinais precoces, até as intervenções mais complexas, com base científica, baseados na prática real, na expertise clínica mesmo. Se você viu um É, TEA na vida, você viu um. Ele é totalmente diferente do outro, né? No autismo, a gente não pensa na ausência de habilidades, a gente pensa na qualidade das habilidades que a gente observa desde o dia um de intervenção, desde a anamnese, quando você recebe ali o paciente, né? Então, aqui na Speech, no nosso grupo, por exemplo, muitos dos profissionais que chegam até nós para supervisão ou orientação clínica, porque a gente recebe uma demanda muito alta, né? Eles falam que eles contam pra gente que eles sentem que faltou alguma coisa ali na formação ou que eles não se sentem seguros, né, o suficiente para atuar na área do TEA, que é o que a gente estava conversando aqui no começo dessa aula, né? E especialmente nos casos que são mais desafiadores, quando a gente olha para o nível de suporte maior, com comorbidade com deficiência intelectual, quadros com síndromes, né? Então, esse foi um dos motivos para que a gente tomasse esse passo de criar essa pós-graduação, por conta da demanda de profissionais que procuravam por nós, né? Porque a gente sabe que na prática, é... quanto faz diferença a gente ter uma formação sólida, com embasamento teórico, estrutura e professores que vivem e fazem, né, o atendimento clínico todos os dias.
Então, vocês vão ver que na nossa pós, a gente não tem aquele professor que fica apenas na base teórica. É, Todos atuam, todos praticam pesquisa, a grande maioria são pesquisadores, trabalham com publicações científicas e trabalham aplicando a intervenção mesmo, né? E não é só a gente, né, que olha para isso tudo, né? Não somos só nós. Muitas outras clínicas, hospitais, universidades, até mesmo os próprios pacientes optam pelo especialista. Imagina assim, teu filho está dentro do espectro, você vai procurar alguém que saiba o que está fazendo. Você não vai pegar qualquer um, né? E se você conhece alguém que está dentro do espectro, vamos supor que o seu sobrinho, você vai ficar desesperada se ele cair na mão de qualquer um. Você vai querer que ele passe por um especialista, né? exato. E as empresas, as clínicas, os hospitais que prestam atenção nisso, elas se preocupam, né? Quem está atendendo aqui para mim? Fora as questões de conduta que a gente vê, notícias horríveis todos os dias, né? A mensalidade das especializações presenciais, ela é bem mais alta quando a gente pensa no investimento, porque você não paga apenas o valor da especialização em si, mas você cobre ali os custos com moradia, viagem, alimentação, hospedagem. Somando tudo isso ao longo de uma pós-graduação, você deve gastar mais ou menos uns 20 a 30 mil reais, se a gente pensar É, em investimento. não é Eu vim pouco, para não. São Paulo para fazer uma pós. Meu pai surtou comigo. Há 14 anos atrás eu vim para fazer uma pós para ficar aqui um ano, né? Então ele gastou bem mais do que isso. Bem Uhum. mais do que isso. E é É, aqui que mora a grande oportunidade, né? O verdadeiro ouro da fonoaudiologia. Sabe por quê? Porque atualmente existe a possibilidade da gente fazer uma formação, uma especialização 100% online, com conteúdo que tem um potencial transformador na sua vida, atualizando o que você vai conseguir aplicar já no dia seguinte. Você recebe uma aula, você assiste e já sabe o que você vai fazer no dia seguinte, porque é exato. 100% focado em resultados. Se você já fez cursos com a gente já dá dicas de que protocolo utilizar, que caminho seguir e as experiências que você pega com os outros, você consegue replicar na sua prática clínica. Acho que pode mudar, por favor. É, Isso aí. Então, essa aqui é a nossa Black antecipada, né? Qual o objetivo da nossa especialização? É promover ao fonoaudiólogo uma formação de fato especializada, baseada em evidência, com atuação segura, né, gente? Nessa da gente, de todo mundo querer ser fono, tá muito na moda. Daqui a pouco as pessoas voltam a colocar pintinho na boca dos pacientes, né? exato. Porque não é possível, é cada coisa que a gente ouve vai dando uma coisa aqui, né? Porque a gente que trabalha com ciência, que trabalha com pesquisa, a gente sabe o que de fato é efetivo, o que de fato não é, né? E aí o que mais a gente quer, na verdade, é desenvolver em vocês raciocínio clínico. Então, assim, ontem a gente estava dando uma aula que tem na pós também sobre avaliação do ADL, e aí tava lá. O ADL, por exemplo, não é um teste que ele é criado para autistas, ele é um teste para Uhum. avaliação de linguagem, né? Então, quando você está aplicando numa criança que você já tem o diagnóstico, você não pode pegar essa criança e colocá-la dentro da jaula do leão, porque assim, você sabe que ela vai falhar, né? Então, o que a Exato. gente quer, o que a gente traz na pós é todo um raciocínio clínico, tá? Mas e aí, o que que eu faço? Né? E aí, uma discussão que a gente teve, que a gente faz muito, é: será que ele está falhando porque é função executiva ou porque é linguística? O que é de base linguística de fato do TEA? O que que é que pode ser comorbidade de função executiva, tá? Então é isso que a gente quer, que vocês tenham, desenvolvam autonomia, raciocínio clínico, domínio prático sobre avaliação, intervenção, acompanhamento terapêutico, tá? Em consonância com esses padrões brasileiros e internacionais. Então vocês já se inscrevem, já começam, início imediato, são 12 meses de duração, modalidade 100% EAD, tá com 360 horas. É hora para caramba, tá? Exato. Muita hora para uma pós-especialização. E conta com que vocês atuem, façam e leiam, tá? Exato. E aí tem uma coisa, gente, não é porque é online que a gente não sabe o que está acontecendo. Toda semana, toda sexta-feira, a gente recebe um relatório da Anhanguera que mostra a evolução dos alunos. Então a gente chega a mandar mensagem no individual para ver o que está acontecendo. Por que que você não está avançando? Por que que você não está assistindo às aulas?
O Exato, EAD, ele conta com a responsabilidade do próprio aluno, certo? E se você está aqui é porque você tá a fim de ir por esse caminho, né? De ser responsável no seu próprio investimento. exato. Pode mudar. Então, ó, vamos falar da nossa ementa. A gente tem a disciplina um, que é aquisição e desenvolvimento de linguagem, tá? Que tem os módulos aquisição e desenvolvimento de linguagem geral, depois audição e TEA. Muito tem se discutido sobre as questões auditivas. Tem uma aula, inclusive, que fala sobre. Ai, vou dar spoiler, porque eu não aguento, porque é uma pesquisa que eu adoro. Vocês vão ver muita coisa da Flusberg, muita coisa da Bishop, tá? Que são duas pesquisadoras. E numa dessas pesquisas da Flusberg, ela traz que as maiores alterações que acontecem no TEA, elas já podem ser vistas com 15 semanas. Então, o que que ela faz? Ela colocou crianças de risco para o TEA expostas a um tipo de som que não era verbal, não era som humano, né? Não era vocal, e crianças sem risco para TEA. As crianças com risco para TEA, elas não se interessam, elas não têm nem mudança de EG quando elas estão, né? Porque isso foi com EEG e tal. As crianças com risco para TEA e que depois, aos 2 anos, fecharam de fato o diagnóstico para TEA, elas não mostram nada quando elas ouvem a voz da família, a voz da mãe falando manhês e tal. Mas elas mostram muita atividade cerebral para vozes não humanas. O que que isso faz a gente pensar? Que por isso que chega no consultório, a primeira coisa que a gente pergunta, ele atende a sua voz? Ele te escuta? E a gente acha que começou ali, mas começou com 15 semanas, já tem evidência de que eles já não escutavam. Aí a família fala, eu chamo, 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 ele não ouve, mas se ele ouve a Peppa na TV, ele vem correndo. A audição seletiva vem daí, tá? Então a gente vai discutir muito sobre isso. Tem desenvolvimento da maturidade simbólica no brincar, desenvolvimento de habilidades pragmáticas, desenvolvimento de linguagem nos quadros de TEA e ecolalias e processadores de linguagem Gestalt. Exato. Aí aqui vocês vão perceber um recorte muito interessante da nossa pós. Cada disciplina foi pensado no que é típico e no que é atípico, né? Você tem que entender o seu paciente como uma unidade. E travou só para mim? É uma pessoa. Você não vai olhar apenas para a comunicação, você vai olhar para esse conjunto. Oi? Tinha Oi, Ana? travado? Agora voltou, agora voltou. Ah, ok. Você me sinaliza qualquer coisa, Tá bom. né? Então, obrigada. Obrigada, Daniela. Né? Então, nessa pós, em todas as disciplinas, vocês vão ver essa costura, esse recorte. O que é esperado, o que não é esperado. Você vai ter ali recurso para conversar sobre todas as áreas que surgem dentro do espectro autista. Então, vamos supor que ele tenha uma alteração, vamos lá, muito recorrente, de pragmática. Você vai entender de funções pragmáticas e como ela funciona na comunicação do seu paciente, né? Muita gente nunca ouviu falar de linguagem gestáltica. Nessa pós você vai entender o que é a linguagem gestáltica. É um termo que há muito tempo, há uns anos atrás, não se falava e hoje muita gente já entende. A gente não come mais essa bola dentro do consultório, né? Não, uh-uh. Não. Até porque a primeira pessoa que falou sobre linguagem gestáltica, né, junto com Marge Blank, lá em 1984, foi Barry Prizan, um super fonoaudiólogo, né, criador do modelo SURTS de intervenção, tá? É. Deixa eu passar aqui. A disciplina 2, tá? Então, que a gente vai falar sobre todas as questões de aspectos de desenvolvimento motor, global e sensorial, tá bom? Então, Aí já é aprofundando nos marcos motores, isso. sensoriais, as relações com o desenvolvimento de fala e linguagem. Ai, não fala, será que tudo é motor? É uma reflexão que a gente faz. Hoje, né, às vezes os pais ligam lá, falam, eu quero um fono prompt que não sabe o que fazer, não sabe ver o que que é motor, o que é linguístico, e que não sabe olhar para o corpo como um todo, é uma Ferrari com quem não sabe dirigir, né? Então a gente vai aprofundar em todos esses marcos motores, apresentar também perfis, né, sensoriais típicos e atípicos, as implicações terapêuticas, fazer a comparação de desenvolvimento, né? Então, o primeiro módulo
Essa primeira aula é sobre desenvolvimento motor global e miofuncional orofacial, depois aquisição e desenvolvimento de fala, desenvolvimento motor e de fala no TEA e perfil sensorial com desenvolvimento típico e as suas variações. Ah, mas eu vou ver típico? Vai sim, Vai. vai sim. Exato. Você tem que voltar ali em todo vamos pensar assim, no alfabeto do desenvolvimento. Você tem que Exato. entender o que é típico para olhar o que pode estar alterado em relação à qualidade, gente, certo? Não vou dar spoiler agora sobre quem são os professores, porque a gente vai mostrar a carinha de cada um deles, mas todos são referências mesmo, né, nas áreas de atuação. Pode passar. Aí na disciplina 3 a gente fala ali sobre o que é o transtorno do espectro autista, né? E qual é a importância do tratamento mesmo, do acompanhamento multidisciplinar e o olhar específico, né? Não só do fonoaudiólogo, mas de todo mundo que compõe uma equipe. Então tem ali os conceitos clínicos, comorbidades, tratamento. Então tem uma médica que nós convidamos que é super acessível para dar essa aula. Nós falamos sobre os transtornos gastrointestinais, alimentares no transtorno do espectro autista, com uma profissional que é referência também e é fonoaudióloga. Nós falamos sobre os transtornos motores dos sons da fala, porque sim, apesar de ser uma pós em TEA, você tem que saber olhar um quadro de apraxia, você tem que saber olhar um quadro de disartria ou um atraso para o desenvolvimento motor, né? Porque não é que essa criança possa, né, estar dentro do espectro autista que ele não vai ter um TMF. Muito Pode pelo acontecer. contrário, né? Exato, Vai acontecer, exato. né? Exato. E saber olhar para um possível diagnóstico diferencial também com TEA. Quando eu estou falando de um TDL, quando eu estou falando de um quadro de apraxia, porque muitos pacientes apráxicos, eles possuem características muito semelhantes ao autismo, né? E aí a gente pôs ali uma aula também bem interessante, né, Ana Lu, sobre o TEA na adolescência e na vida adulta. A nossa Porque pós, eles ela é estão direcionada. crescendo, É, exato, né? né? Nem era o foco principal dessa pós. A ideia é falar sobre o desenvolvimento e avaliação desde o processo diagnóstico. Mas os nossos pequenos não são mais pequenos, são adolescentes, estão virando adultos. Então, o que que a gente pode pensar para esse nicho? Isso aí. Na disciplina 4 a gente tem a parte de avaliação fonoaudiológica, né? Que é onde a gente brinca que a porca torce o rabo. A gente vai falar sobre linguagem, comunicação e fala, as escalas de rastreio, avaliações diagnósticas para autismo, os testes disponíveis para fonoaudiólogos, com ênfase na pragmática. Tá? A gente vai discutir que, na verdade, né, o que as pesquisas têm mostrado fora do país é que cada vez mais o melhor tipo de avaliação é aquela que parte das famílias com checklists. Que checklist a gente tem que faz isso? A avaliação neuropsicológica na fonoaudiologia, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas hoje dá para tirar o título de especialista em neuropsicólogo, né? Tem o Exato. Neupsilin, que é um teste que antes era restrito só para psicólogos e agora fonoaudiólogos também podem aplicar. E é super interessante que vocês aprendam. Tá? Então a gente vai falar muito sobre isso e a gente vai falar também sobre a avaliação e implementação da comunicação aumentativa alternativa, tá? Pode passar. Exato. Que há muito tempo se falava do CAA apenas em pacientes neurológicos, né? E hoje não, é fundamental. Desde o pequenininho, gente, você pode entrar com CAA já, porque você auxilia no processo de aquisição de linguagem. E aí a gente caminha para a disciplina 5, que é a atuação fonoaudiológica e multidisciplinar no TEA, né? Onde nós pensamos ali no planejamento terapêutico, na intervenção fonoaudiológica, falamos sobre as práticas baseadas em evidências, sobre as NDBIs também, e falamos sobre a análise aplicada do comportamento e a relação com a fonoaudiologia. Nós não somos contra o ABA, pelo Não contrário, né? sou. A análise aplicada do comportamento funciona, né? O que a gente não quer é aquela sobrecarga e aquela coisa, fonoaba. A gente não vai ficar fazendo programa de ecoico, repetição. Às vezes a criança tem um transtorno motor, como é que ela vai fazer um ecoico? Né? Então, o fonoaudiólogo tem que ter um domínio de linguagem, né? Não apenas da análise do comportamento. Todo mundo aqui tem que saber do ABA. Todo mundo. Todo mundo tem que saber do ABA contemporâneo, da intervenção mais naturalista, mas sem perder a essência, porque todo mundo aqui é fonoaudiólogo ou está ali em vias de se tornar um profissional da fonoaudiologia. A gente vai falar sobre o Denver, o Jasper,
o de floor time, que muitas pessoas tinham ali uma coisa, né? Ai, não tem evidência científica, mas hoje a gente sabe que o floor time tá vindo com tudo também. E sobre análise aplicada do comportamento. Né? Ai, mas eu vou sair podendo fazer essas terapias? Não, não é essa Não, a ideia que a gente quer. A gente quer que você conheça tudo. A gente quer que você conheça as NDBIs, a gente quer que você conheça o Jasper, a gente quer que você conheça o Denver, a gente quer que você conheça o Floor Time, a gente quer que você conheça tudo. E que você saia preparado para escolher aquilo que você quer, exato. né? Então, há 10 anos atrás, 10 anos atrás, a gente fez o Denver, né? Mais recentemente, agora na pandemia eu fiz o Jasper, né, com o pessoal lá da Cone Casari, e é isso, atuo enquanto terapeuta Denver, enquanto terapeuta Jasper? Não. Não atuo enquanto terapeuta do modelo, porque para eu falar que eu faço modelo, eu preciso ser extremamente rígida. Mas eu uso muitas estratégias dos dois. Por quê? Porque eu fui lá e Exato. conheci. Tá, o floor time é uma coisa que não fiz ainda, mas que cada vez mais tem chamado a atenção. E a gente chamou uma pessoa para dar aula que é muito boa e que gosta muito, que atua muito tempo com short time, tá? E Exato. aí, na disciplina 6 a gente traz atuação fonoaudiológica e multidisciplinar, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, Exato. TEA na vida adulta e atuação fonoaudiológica, as comorbidades, atualizações científicas, comunicação alternativa aumentativa e as tecnologias assistivas, inclusão, suporte escolar e atuação multidisciplinar, e as avaliações complementares, por exemplo, com oftalmo, otorrino, tem os foniatras aí que fazem um trabalho excelente, né? O Exato. pessoal da psicologia, então a gente vai ter uma psicóloga analista do comportamento que vai falar da parceria, né? Quando a gente pede para fazer alguma coisa em comunicação alternativa e eles falam que não vão fazer porque não é PEX, ou vão perguntar, ai, mas ele não tem repertório? Ou eles vão perguntar, ai, mas ele não rastreia. Então não é esse tipo de profissional. Às vezes vocês têm muita questão, pode mudar, por favor. Às vezes vocês têm É, muita questão com a aba, porque vocês tiveram maus profissionais enquanto parceiros, tá? exatamente. E aí vocês observam que a disciplina 5 e 6 elas dividem ali o formato. Vem ali disciplina 5 intervenção e atuação fonoaudiológica um e depois o 2, né? A 5 e a Aí, 6. E a 7 a gente fala sobre as estratégias ABA, que você olha ali para as estratégias ABAs para a rotina da família, da escola, o acolhimento e atendimento à dinâmica familiar, colaboração junto à família, estratégias para a família, com base na análise aplicada do comportamento e a colaboração junto com a escola, estratégias que você replica ali para a escola, baseadas na análise aplicada do comportamento, né? Na disciplina 8 a gente olha ali para as alterações de funções executivas, né? Não tem como a gente olhar para a linguagem e para comportamento, né? De forma geral, sem olhar para funções executivas, controle exato. inibitório, flexibilidade cognitiva, planejamento, ideação. Todos os nossos pacientes apresentam alguma coisinha ali de disfunção executiva. Exato. E na disciplina 9 parece chato, mas é importante saber do desenvolvimento histórico e conceito do TEA, de onde veio, né? Então É, lembra que se a gente está falando sobre eles, nada sobre eles sem eles. A gente precisa entender enquanto profissional, né, vestir essa exato. camisa e aprofundar esse conhecimento sobre as evoluções, sobre os conceitos que estão relacionados, tá? Então o objetivo principal é que vocês compreendam essas principais características, quais são as principais comorbidades, tá? E a dupla excepcionalidade, então as altas habilidades, as dificuldades, que vocês reconheçam o perfil de linguagem de meninas, que meninas às vezes não, as meninas mascaram muito, tá? É, exato. E as altas habilidades, gente, elas vieram com tudo, viu? Tem um grupo, tem vários grupos muito fortes falando sobre altas habilidades. A gente sabe que existe, que tá aí, mas agora se fala mais, né? Tem muita gente fazendo neuropsicológico e tendo diagnóstico de altas habilidades, né? Exato, Então, o que exato. fazer com esses pacientes, né? Exato. E aí foi de encontro a coisas que a gente achava que não eram, né? Então, sabia que pessoas que são mais, que têm uma rigidez cognitiva maior, elas têm maior chance de ter altas habilidades. Rigidez cognitiva, e você fala, não, imagina. Uh-uh. Tá? Então, são essas coisas que a gente vai discutir e que vai ensinar para vocês. Pode mudar de novo.
E aí, então, por que que essa pós-graduação ela vai ser a sua melhor decisão, gente? Então, são docentes especializados atuantes no TEA, teoria atualizada, prática guiada, supervisão clínica. A gente tem discussão de caso. Alguém perguntou aqui se tinha encontro ao vivo, tem encontro ao vivo, tá? É uma certificação reconhecida pelo MEC. O que que isso quer dizer? Que vocês vão gastar o dinheiro de vocês numa coisa que, de fato, depois vocês podem mandar para o conselho e contar como horas para título de especialista. Tá? Então, É, vocês vão ter aulas ao vivo, aulas gravadas, foco no atendimento infantil com prática de clínica real, tá? Material, podcast, contato direto com os professores, tá? E um bônus que vai durar 24 horas, que é um ingresso para o workshop presencial em São Paulo, Linguagens e Conexões no TEA, que vai ser o ano que vem, certo? exato. Já coloquem na agenda, pessoal. Ano que vem tem congresso presencial aqui com a gente, tá? Isso aí. Tá? Então, ela tem o nosso certificado reconhecido pela Anhanguera, tá bom? Muitos de vocês perguntam, mas tá reconhecida pelo MEC? Sim, então vamos conhecer as coordenadoras da pós, a gente, tá bom? Então, Vamos nós. para a nós, né? Então, tanto eu quanto a Lígia, a gente tem uma experiência muito grande, né? Dentro do autismo, a gente se conheceu num hospital psiquiátrico, a gente A gente sempre foi, conta essa a história. gente sempre conta essa piada, a gente se conheceu no hospital psiquiátrico, no CAISM, aqui em São Paulo, que é um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil, no centro de autismo, né? Que era o centro de referência. Então, a gente se conheceu lá na internação, né? Então a gente trabalhou alguns anos ali com adolescentes que estavam sendo institucionalizados, tá? Então a gente tem aí uma bagagem de formação contínua, as duas têm mestrado, ali já tem mestrado pela PUC ou pela Santa Casa, a gente tem pós-graduação, né? Aprimoramento, especialização, enfim, a gente tem aí uma experiência terapêutica acadêmica, né? Eu fui professora da Santa Casa, onde eu fiz meu mestrado, atuei como fiz graduação lá também, atuei lá como professora até o começo desse ano, quando eu saí em fevereiro, mas morro de saudade dos alunos, tá? Então a ideia é que a gente consiga de fato falar sobre o TEA, tanto do nível 1 até o nível 3 de suporte, tá bom? Com práticas que são baseadas em evidências, tá? Então, vocês, né, podem conferir depois esse material, tá em minha carinha. Então, eu tenho, né, as especializações do Prompt, o Briding, acho que foram dois divisores de água, daí Com na minha certeza. formação, né? O Denver também. Quando a gente fazia o Denver, a gente ainda tinha que ir para o Canadá, que nem tinha aqui ainda. Hoje a gente já tem a professora Michele Procópio, quem dá a certificação, tá? Então a ideia foi isso, para tirar um pouco da sobrecarga que a gente tinha em consultório, para dar conta de todas essas supervisões, né, e da procura de vocês, a gente criou a pós, tá bom? É. E aí, dando sequência a essa apresentação, eu sou a Lígia, né? Então, eu vim para São Paulo há 15 anos, mais ou menos, né? 14. E aí eu entrei dentro do Hospital das Clínicas, fiz meu estágio lá, fui para PUC, aí eu consegui entrar dentro do Protea, que é o ambulatório diagnóstico, e lá eu fui tendo contato com profissionais que são referências no Brasil, né? Então, quando você anda bem acompanhado, você consegue um bom posicionamento, mantendo sempre uma postura ética, né? E trabalhando direitinho, investindo em informações, as coisas vão acontecendo. E aí, nisso, eu conheci a Ana Lu. Nós temos umas formações muito semelhantes, então a gente foi para o Canadá fazer o Denver juntas. Eu fiz só o introdutório do Jasper, fiz o LAMP, tenho o curso também da Scala Bailey, fiz a formação avançada do Prompt, que, como a Ana falou, foi um divisor de águas. Eu arrisco dizer que nas nossas vidas, né, Ana? Porque quando você aprende o princípio da Exato. aprendizagem motora, você começa a olhar para o seu paciente Para diferente. tudo. Para tudo, né? Então, vira e mexe, eu saio daqui, faço estágios faço estágio fora, faço cursos fora, e aí recebo supervisões de profissionais de fora, e isso ajuda com que o profissional conquiste, né, uma posição de referência na área de atuação, né? Até que chegou um ponto que profissionais de outros lugares começaram a buscar por nós, né? E hoje, tanto eu quanto a Ana, a gente recebe pacientes que são de fora do Brasil, né? Então,
por conta do hospital psiquiátrico, por conta do CAINSM, que é o Centro de Referência à Atenção Integrada à Saúde Mental, eu aprendi, Ana aprendeu a atuar ali com nível de suporte 3, com pacientes com nível de suporte muito alto e comportamentos interferentes muito impactantes, sabe? Mas eu não tô falando de coisa pequena, tô falando de paciente que se bate e se machuca muito, né? Então a gente aprendeu a lidar com esses indivíduos, né? Então, hoje eu tenho ali uma atuação que vai desde o pequenininho até a vida adulta. Confesso que eu estou numa pegada mais de adolescente, né? Estudando muito discurso, então eu quero investir mais nessa área. E eu trabalho com atrasos de linguagem, intervenção e avaliação dos aspectos motores e de fala, processo diagnóstico de intervenção de pessoas que estão dentro do espectro autista. Fui para a parte da comunicação alternativa também, porque há anos atrás não se falava do CAA no TEA. Hoje, a nossa terapia não é nada sem CAA, né? Então, fui atrás disso também, né? Então, e isso me proporciona uma competência para avaliação de grupos, né? De fazer parte de equipes que atuam com processos de avaliação e diagnóstico, tanto para o TMF quanto para o próprio TEA. Exato. Pode mudar? Esses são Aqui. os profissionais que compõem, né, o nosso corpo clínico, o nosso corpo acadêmico, Que são né? clínicos também. Então, É, né, exatamente. a Hannah, por exemplo, é uma psicóloga, mas uma das psicólogas mais renomadas aí do Brasil para falar sobre NDBIs, né? Então Isso. ela é especialista em desenvolvimento, mas hoje ela está aí no processo para ser certificadora do Jasper, fez o Denver, a Isso. Laís, né? A doutora Laís Donida, que fala sobre o Dear Floor Time, que é TEA, então tem uma visão muito legal. Enfim, é um corpo docente muito legal. É, a Mariana, ela é uma fono da Austrália. Ela trabalhava no É, Cochlear. Então, eu fiz questão, falei assim, cara, Mari, vem dar aula de áudio, a audição no TEA, né? Então, é tocada pela Mari. E a Thaís Santos é a pessoa do PFC, do perfil das funções comunicativas, né? Então, ela trabalhava ali com a Fernanda D e tem total domínio sobre as questões pragmáticas. E a Amanda, que é tipo doutora, né? A vida dela é estudar. É é, estudar, é. fazer doutorado, tá pensando no pós-doc, que ministra aula de desenvolvimento motor, Isso aí. miofuncional orofacial. Pode mudar. E aí nós Só para vocês temos, conhecerem a carinha dos nossos professores. exato, a Ana Phillips, que muitos devem conhecer, né, Já que puxa conhece? ali a parte do CAA, ela faz parte da nossa pós. Teve aula com a Amanda na faculdade? Amanda é fantástica. Ah, Amanda Pagliotto, Amanda é A fantástica. Amanda é, a Amanda É, é. Então são profissionais assim que a gente respeita muito, muito, muito. Dinara é terapeuta ocupacional, recentemente escreveu um livro maravilhoso, é, eu né, sobre também acho. a atuação da terapia ocupacional no transtorno do espectro autista. A Stephanie Rampazzo também, que é especialista em TEA, analista do comportamento e faz essa conversa dinâmica, né, entre análise do comportamento e integração sensorial. Sabrina, os outros fonoaudiólogos são todos na Toda nossa uma equipe, equipe. Isso aí. né? Pode E aí mudar. vocês vão ver que nem todos são fonos, né? Eles É, falam para fonoaudiólogos, né? Então, Dinara, Stephanie são terapeutas ocupacionais, né? é, E essa é a carinha da nossa plataforma, né? Então, é uma plataforma muito dinâmica, a Cosmos, né? Você entra ali, você comprou a pós-graduação, você já tem acesso ao conteúdo, certo? Então, é uma plataforma muito dinâmica que você consegue acessar de forma intuitiva. Essa é uma das primeiras aulas. Nós gravamos em um espaço um de estúdio. podcast. E vocês vão ver que ao longo das aulas, o modelo de aula vai mudando, né? Sempre melhorando e tá assim, É. maravilhoso. Maravilhoso E é, mesmo. e é isso. Não sei se é a primeira vez que vocês vão fazer um curso com a gente, mas não, o que vocês não esperam da gente? Que não tenham piadas, tem piadas, né? A gente dá aula nesse formato mais espontâneo, né? Nesse formato mais com muito conteúdo, mas num formato mais despojado, porque a gente também, uma É, preocupação que a gente tinha era o quanto é chato de fato ter aula na frente de um computador, tá? Então a gente fez questão que isso ficasse de um jeito mais leve, de um jeito em que fosse próximo de vocês, que a gente pudesse trocar, tá? Então vocês vão ver que sempre no final da plataforma
No final das disciplinas tem as avaliações, tá? Que são É. essa tela que vocês estão vendo. Tem comentários que vocês podem fazer, tem as discussões, as aulas gravadas, tá bom? Dos É. encontros ao vivo. É. E fora isso, vocês têm várias coisas que a própria Anguera oferece. Tem biblioteca virtual, tem acesso a materiais, né, que estão disponíveis de literatura. Tem os nossos materiais que a gente coloca ali como referência de literatura, né, para vocês irem atrás, pesquisarem. É uma especialização. Você tem direito à carteirinha de estudante, gente. Exato, também tem Não essa. menos importante, tem direito à carteirinha de estudante. Essa é a Thaís dentro da aula de funções pragmáticas. Para quem não conhece, ela é maravilhosa. Né? E para a gente foi uma Conheço, honra tê-la, né, Ana? Porque, a olha, Thaís é incrível. é, A Thaís é uma referência na área aí, cria de Fernanda Dre, né? Então tá na USP. é, Vocês não vão se arrepender, exato. E uma tá? coisa, gente, quando a gente faz cursos curtos, os cursos curtos, quando não se trata de uma especialização, são aulas curtinhas, certo? Essa pós aqui, as aulas têm em média 50 minutos a duas No horas e mínimo, meia. A né? Amanda, a gente teve que dividir o módulo dela em dois pedaços, porque tem 4 horas, né? Então, você precisa ter comprometimento. Você tem que sentar ali, assistir as aulas, responder as Fazer. avaliações. Exato, né? Quer ganhar tempo? Você pode pôr o fone de ouvido, vai escutando essa aula, depois volta, senta, assiste sem pressa, aproveita ao máximo, né? E aí, depois que você adquire essa pós-graduação, gente, você tem ali acesso para sempre, né? É um material que vai estar ali para vocês, certo? Até para Mas vocês são aulas. retomarem, né? Exato. E aí, óbvio, tem professor que vai usar uma linguagem mais técnica, né? A Amanda, ela é muito didática, mas ela vai usar uma linguagem mais técnica. E ela explica do que ela tá falando, óbvio, ela não vai deixar todo mundo perdido. Não. Ana e eu, a gente já Ah, explica dando exemplo, a gente brinca, a gente, né? tivemos, é importante ali já falar isso, porque às vezes as pessoas dão uma reclamada. A gente teve uma pessoa que reclamou e falou. Pode mudar, Roberta, por favor. Uma pessoa que reclamou, ai, mas a fala tem que ser mais. A fala tem que ser um pouco menos técnica. Gente, não dá para ser menos técnica se está numa pós-graduação. Tem Não, dúvida? Manda pra gente. A gente tem a equipe da Apogeu, né, que é o nosso suporte, que são super acessíveis. Tem eu e a Lígia no exato, Instagram o tempo inteiro. Vocês têm o nosso telefone, a gente está no grupo. Então, tem dúvida? Mandem mensagem. Claro que de sábado e domingo a gente costuma não responder, né? Ou 11 horas da noite, exceto a Lígia que ontem respondeu uma aluna às 11 horas da noite. Mas a gente faz de tudo ali para estar pertinho de vocês, tá? E aí, exato, então, o que que é essa oferta? Qual que vai ser o investimento, então, para essa pós-graduação em fonoaudiologia com ênfase no transtorno do espectro autista? né? Quer falar dos bônus? Fala dos bônus, Li. Posso falar. A Pode, gente pode. consegue mostrar para vocês os novos caminhos na carreira, né? Com essa certificação reconhecida pelo MEC, você tem possibilidade de virar um professor, né? Se você vai ali concorrer a uma vaga para ser professor em alguma faculdade, se você tem uma pós-graduação, é ponto para você, né? É um recurso a mais, ela te abre portas, né? Afinal de contas, é uma graduação, é uma especialização, você tem um título certificado pelo MEC e tudo isso online, né? A mesma coisa que você receberia como benefício fazendo uma pós-graduação presencial, né? Ano que vem, no nosso encontro do workshop presencial, os alunos que ganharem aqui o bônus, né? Se não me engano, tem algumas Ingresso. vagas que são disponíveis, isso. É. Eles vão poder acompanhar alguns atendimentos dentro do consultório. E muitas das nossas aulas são regadas a vídeos, né? Onde a gente mostra o que está sendo feito, como está sendo aplicado, né? Você pode ter vantagens em concursos públicos, né? Então, se você faz uma prova e vai bem, a nossa pós garante para você pontos a mais, né? De Exato. títulos para esses concursos públicos. E é claro, Às você vezes, investe no seu crescimento profissional. Né? Em muitos estados e municípios, a pós-graduação ela garante uma progressão de carreira e mudanças ali no seu plano de atuação, né, e nos seus cargos, onde você caminha, você não fica mais naquela zona de conforto.
Se você É, investe em uma especialização, você alavanca a sua profissão. E é claro, você vai ganhar mais, né? exato. Esses são alguns dos benefícios dos nossos alunos de pós-graduação. E essa aqui é a carinha do certificado que você recebe se você concluir toda a graduação. Não adianta Se parar ali você na concluir. disciplina 5, 6, você não vai ter acesso. Tem que fazer todas as 9 disciplinas, tem que fazer as 360 horas, responder todas as provas avaliativas, certo? Apesar de não ter TCC, tem as questões avaliativas que vocês precisam fazer, tá? É. Às vezes esse é o treino que vocês precisam para entrar num mestrado, né? Não sei quem de vocês aqui, se vocês quiserem colocar no chat quem já tem mestrado, quem está no doutorado, a gente tem alguns alunos no doutorado, né? Então, às vezes esse é o empurrão que você precisa, aprender um pouco, né? A retomar essa questão técnica, científica, fazer a pós-graduação bem feita e depois partir para uma próxima por um próximo passo aí, né? Exato. Então, qual que é esse bônus, então, para vocês, hipercomprometidos? Quase 60 pessoas aqui online. Então, ó, os 10 primeiros vão ter acesso à nossa box surpresa. Acho que vocês já viram ela na rede social. Ela é linda. Ela Ela tá é aqui atrás linda. de mim, eu Ela tenho tá atrás uma, é da mais ou menos Lieli. isso. É, linda, tá? Então, os 10 primeiros vão ganhar a nossa box surpresa. Parece bobeira, mas quando as pessoas encontram a gente na rua, elas falam, ai, quero comprar a box. Não Por que tem. que eu não Não tem. ganhei? Por que É, que eu não ganhei? São só para os 10 é, primeiros, tá bom? É, exato. pode passar. Então, inscrições dentro das primeiras 24 horas. Um ingresso exclusivo para esse workshop presencial em São Paulo, que vai ser em março de 2026, tá? Que é o nosso workshop Exato. de linguagens e conexões. Isso. E é um ingresso, hein? Dentro das primeiras 24 horas. Mas de qualquer forma, guardem aí esse mês do ano que vem, que vocês têm um compromisso com a gente, né? É, Fora isso, o que mais que você recebe? 2 dias inteiros, né, de workshop presencial aqui em São Paulo, com pacientes que estão dentro do espectro autista, 10 palestras com especialistas que vivem o TEA na prática, hot sets e discussões de casos reais, isso tudo no workshop, certo? Coffee break, kit do workshop, material de apoio, certificado de participação, tipo, ah, você veio para o workshop, enfim, né? E network com outros profissionais de todo o Brasil, né? Isso é muito importante, gente. Ter contato, conhecer outros profissionais que são referências, que trabalham com a mesma credibilidade e e comprometimento que a gente, né? Então, fazer networking é fundamental. E aí a gente consegue oferecer isso também, né? Além de uma observação dinâmica, clínica da nossa intervenção, da nossa atuação no TEA. aí. Pode passar, por gentileza. E aí, lembrando que é uma Black antecipada, né? A gente está fazendo isso antes da hora, né? É. Essas são as Verdade. palestrantes. Do nosso encontro. Então, tem a Ana já confirmada, Amanda Soares, que é uma super neuropsicóloga que vocês vão amar, e um terceiro palestrante que a gente não vai contar, que é É, surpresa, é a tá? Ana. Mentira. Sou eu, já pensou? É o Mickey. Não, O surpresa, chega nas duas lá. imagina chegar e falar: Olá, eu sou a surpresa. Não, vocês não vão ter essa infelicidade. Fiquem tranquilos que não vai ser a nossa cara, vai ser alguém bem legal, tá bom? Exato, alguém mais divertido. Mais Então, divertido. relembrando as características da nossa especialização. Ela tem parceria com a faculdade Anhanguera, ela é chancelada pela Anhanguera, tem 360 horas, todos os docentes são especialistas e atuantes no TE. Tem aula com teoria atualizada, prática guiada e supervisão clínica, né? A gente oferece encontros síncronos, né? Com alguns espaçamentos, mas a gente gostaria que os alunos trouxessem questionamentos, que A vocês gente quer entrassem, muito. exato, Ai, com vocês não câmera entram, vocês ligada, que reclamam. vocês conversem com a gente, né? Para fazer valer a pena o investimento que vocês farão, Exato. né? Tem a certificação pelo MEC. Pós que não tem certificação pelo MEC, não vale, não serve para nada, é apenas um papel, né? As aulas são online, gravadas, mas vocês têm acesso também aos encontros ao vivo, que são os síncronos. Foco no atendimento infantil e prática clínica real, materiais e contato direto com os professores, né? E não tem o TCC, não porque a gente não quis, porque a gente Mas não porque a pôde. gente sabe que vocês iam chiar.
Mas é isso, né? Vocês perguntam se tem aula online, chega no dia da aula online, tá todo mundo cansado, entram É, tudo de câmera fechada. Gente, aproveita. É quase uma é, supervisão para os casos de vocês. A gente entra, o tema é livre, a gente traz caso também, mas tá com um paciente no consultório que tá difícil. Entra, aparece, que é de grátis para você. Tem aluno que às vezes entra só dois ou três de todos os inscritos e eles trazem os casos e a gente vai discutindo, tá? Então a gente gosta desse tete a tete, e isso é é. extremamente rico, tá bom? Pode mudar. Ah, Então, afinal, de novo, qual é o investimento para essa pós? E presta atenção que esse valor não vai se repetir, tá? e a gente fala que não vai se repetir, não vai se repetir mesmo, Não vai mesmo. né? Né? Então, não se esqueçam que profissionais com pós-graduação, eles no currículo, eles ganham mais, tá, gente? Agora é de fato o momento da gente começar a separar o joio do trigo. A gente tem falado muito isso para os profissionais, né? De mostrar de fato quem são os fonoaudiólogos, né? Que apesar de serem poucos, é, de começar quem são aqueles que de fato fazem a fonoaudiologia, né? E quem são aqueles que estão ali só para ganhar dinheiro, tá? Então, você com uma pós-graduação, você aumenta o seu salário até em 225%, de É acordo com muita o coisa. IBGE, É, tá bom? É muita coisa, tá? Para vocês não correrem o risco de serem os profissionais que ganham 30, 40 reais aí por atendimento, é. certo? Lá Pode atrás mudar. eu ganhei bem menos do que isso. A Nívia ganhava 9,90. Ela tem um caderno que ela deixa na mesa dela de atendimento para ela lembrar que ela nunca mais vai passar na vida, Não, e nem faço isso com ninguém. É, tá? Pode mudar, por favor. Então, ó, esse era o valor original da nossa pós, tá? Mas calma, fica. Esse é o valor contando tudo, né? Todas as aulas, tudo aquilo que a gente entregou, tá? Pode mudar. Mas hoje, exclusivamente, tá bom? Para quem quer aproveitar a nossa promoção da Black antecipada, que vai oferecer essa oferta aí gigante que a gente já fez e que não vai e que não vai repetir, vai ser o maior desconto da história dessa formação. Pode passar. Então, de 12 e ó, isso. são só 30 vagas, tá? É, Então, corram, porque vocês vão poder pagar nessa pós 12 de 499,70. é. Mas aí vocês prestem atenção, gente. Se vocês estão aqui, é uma Black antecipada. Esse valor ele não vai se repetir mesmo, né? Ele faz parte desse projeto de Black antecipada. E daqui a pouco ele volta para o valor normal. Né? Então, se você tem interesse, presta atenção nessa oportunidade, porque a gente não vai voltar com ela, né? Não adianta mandar mensagem. Nós sabemos exatamente. A gente sabe que os nossos alunos eles receberão informações valiosíssimas, né? Todas as informações que a gente passa nas aulas são as mais atualizadas e principalmente informações que geram resultados. A gente não traz aqui modelos de intervenção, nós não apresentamos professores que aplicam técnicas que são fajutas, não desmerecendo Exato, outras áreas, né? Mas tudo que a exato. gente apresenta nas 9 disciplinas, elas possuem embasamento teórico, certo? Exato. E como que vocês acham que a gente acabou construindo essa pós-graduação? A gente demorou para criar, para lançar nossa própria pós-graduação, porque a gente queria de fato fazer uma coisa que fosse diferente, tá? A gente queria fazer alguma coisa que de fato mudasse ali, transformasse a vida de vocês. O tipo que vocês olhassem e falassem, nossa, é isso que estava faltando, tá? Porque a gente sente um inconformismo enorme para ver o caminho que a nossa profissão está tomando, né? A gente já andou aí por muitas e muitas pós, a gente dá muitos cursos, muitas aulas É, em cursos de pós, muito curso, muita palestra, muito evento. A gente acabou vendo de perto ali o que que era feito de certo e o que que era feito de errado, tá? E aí exatamente. a gente sentiu que não tinha que esperar mais, tá? Que a gente tinha que fazer isso o mais rápido possível e a gente se comprometeu em entregar primeiro para vocês, tá bom? Em abrir É, essas portas aí do que vai vir a ser a melhor pós-graduação de fonoaudiologia da vida de vocês aí com ênfase no TEA do Brasil, tá? é, Primeiramente porque você confiou na gente, é, né? é. E é com essa E, certeza aí de que o trabalho foi muito bem feito que a gente pode dizer que dizer para vocês hoje
que a gente tem a nossa própria pós-especialização e ela é a nossa cara e ela é super legal e vocês não vão se arrepender, tá bom? É. E para vocês que já conhecem, calma, calma. E para vocês que já conhecem os nossos cursos, a gente sabe exatamente o que estava faltando, né? Então, os nossos cursos não é porque somos nós que ministramos, certo? Os nossos cursos são muito bons, muito bons mesmo. A gente senta, a gente conversa, a gente orienta, nós vamos atrás de supervisão, nós pegamos os melhores profissionais da área, né, de todo o Brasil, de fora do Brasil, para compor o nosso corpo docente, né? Então, tudo que faltava no mercado, a gente está entregando para vocês, junto com o título de especialista, né? E era isso que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim lá atrás. Quando eu não sabia por onde seguir, nós fizemos esse compilado, né, de informação. E, óbvio, se dependesse da gente, outras coisas seriam incrementadas, porque quanto mais você estuda, mais você percebe que tem mais a ser estudado, né? Mas esse curso está perfeito, tá maravilhoso, e não é porque é nosso, não, é porque realmente tá muito bem. E hoje nós estamos entregando isso tudo para vocês, né? Que é um dos melhores produtos e conteúdos que você tem hoje no mercado, né? Não se confundam quando vocês entrarem, por exemplo, uma plataforma e ver Verdade. lá, Fono Nuteia, R$ 219. Gente, corre, que isso tá errado. Então a gente entrega para vocês um produto muito completo, com referências, com pessoas que vocês terão contato, que são pontes para um networking maravilhoso, né? E você ainda recebe um diploma de especialização, né? Isso aí, importante isso que a Lígia falou, gente, porque tem muita gente clonando os É, nossos contatos, o nosso símbolo o símbolo da Apogeu e o nosso símbolo da Speech, e vendendo a nossa pós, né, por valores assim, que, R$ 100, coisa, mas não é real, tá? Então, sempre, por favor, que vocês receberem, a gente tem o Joaquim da nossa equipe, né, que trabalha nessa parte de vendas, então, sempre que vocês ficarem desconfiados, também mandem uma mensagem. Tá, vi tal exato. chamada em tal site, é de vocês? Não, tá bom? Mandem mensagem. E antes da gente liberar, né, esse formato, como que eu vou fazer como que eu faço o pagamento, quais são os formatos de pagamento, tem muita coisa que vocês devem estar se perguntando, né? Mas a gente pode garantir para vocês que quanto você melhora o seu investimento na sua educação, você melhora o seu valor no mercado de trabalho, né? O conhecimento, ele vem antes do sucesso. O sucesso a gente colhe. Primeiro você investe no seu estudo, você investe no seu posicionamento digital. Tá aqui a Apogeu que não deixa a gente mentir, né? Exato. Isso, exatamente. Na qualidade do seu trabalho para você ter o conhecimento, o sucesso. O sucesso vem depois, né? É, E eu acho que esse passo é um do que eu julgo ser mais importante na vida de um profissional. É o investimento que a gente faz ao longo do caminho. Né? Eu não paro de estudar, a Ana não para de estudar, todos esses docentes vivem fazendo cursos, formações, não só dando aula, mas também construindo ali pontes, alicerces que deixem, né, todo o seu conhecimento cada vez mais sólidos, certo? Pensando que conhecimento muda ao longo dos anos. Então a gente não pode parar, né? O conhecimento é uma engrenagem que a gente tem que manter girando, né? Então, alcançar e poder ser chamado de especialista, né, de ser reconhecido de verdade como especialista, exige uma formação específica, que é essa que a gente está oferecendo para vocês hoje, né? Esse valor integral que nós tínhamos colocado aqui, de 12 mil, vocês não vão pagar, porque a gente está nessa black antecipada, mas é o valor oficial da nossa pós-graduação, é o valor tabelado dela, que vai ser cobrado normalmente depois dessa aula, dessa apresentação, não depois que a gente fizer aqui o cronograma, né, de contagem regressiva. Mas assim que ela voltar para o público geral, ela volta para o valor No real valor. dela, que são os 12 mil, certo? Esse é o preço real de uma especialização completa, com 360 horas, professores que são altamente qualificados, e a gente oferece esses encontros ao vivo, materiais exclusivos, a mentoria, a gente vendia a mentoria separado. Por conta É. de toda a demanda de mentoria, supervisão, orientação, nós transformamos isso tudo em uma pós-graduação, né? Então a gente oferece isso tudo para você, esse material que foi desenhado com muito carinho, muita atenção e muito cuidado.
né? Por esses valores que a gente coloca aqui para vocês apresentados, né? Então, quando a gente coloca no papel o que essa pós oferece, é impossível você precificar abaixo desse valor, perto de tudo que a gente está oferecendo com uma formação de excelência, né? Então, sim, se você entrar no site da Anguera, tem uma de R$ 200. Gente, corre, não é isso. Né? Então, hoje a gente apresenta para vocês essa Black antecipada, no valor à vista, que você pode pagar no cartão de crédito, no Pix ou no boleto por R$ 4.997, ou parcelar em 12 vezes de R$ 499,70, né? Cabe no bolso, dá para aproveitar, né? E a mensalidade no boleto ou no cartão, se você optar por essa modalidade, você pode parcelar em até 14 vezes, né? Ou seja, 1 ano e 2 meses de R$ 499,70. O pagamento é mensal, ele é recorrente, e aí você consegue ter acesso a todo esse material incrível que nós apresentamos para vocês aqui agora. Então, agora a gente vai soltar um cronômetro, certo? Assim que esse cronômetro começar a rodar, Ana quer falar mais alguma coisa? Não, Não? acho que falamos tudo. É. Tá, tá É, bem. é muito mais caro você ficar de fora, né? Se você acha que a É, educação ela é cara, você precisa experimentar a ignorância. Não seja um desses fonoaudiólogos que estão saindo aí na mídia, que estão fazendo besteira, ou que estão falsificando documentos, ou que estão deixando estagiários atender. Não, gente, eu acho que a gente está num momento muito crítico para a gente começar a se diferenciar e separar, tá? Daquilo exatamente. que é sério, daquilo que não é. Exato. E a gente sabe bem o valor do que a gente está entregando aqui para vocês, né? Porque Exato. essa é a nossa realidade, né? Todos os cursos que a gente faz, a gente aproveita assim o máximo possível. E eu garanto para vocês que é um valor que é o valor de toda pós-graduação, desculpa, de toda pós-graduação que você tem um reconhecimento, né? E a gente trabalha e vive isso todos os dias, né? Então tá dentro do que vocês vão encontrar dentro da prática clínica de vocês, né? Nós montamos essa pós aqui dentro de um campo de batalha, né? A gente vive isso, a gente sabe das dores que a gente passa dentro do consultório, enquanto profissional, enquanto orientador, supervisor, né? A gente passa isso tudo com os nossos pacientes. Então, agora a gente libera para vocês a contagem regressiva. Tudo bem? Sai muito caro ficar de fora. Se você acha que a educação ela é muito cara, né? Então pensa, se eu não Exato, invisto nisso, o que que eu vou fazer? Então vamos exato. soltar a contagem regressiva. Aí, oficialmente está aberta a Friday antecipada, Black antecipada. As inscrições estão abertas. Vocês podem clicar aqui, mira o seu celular aqui no QR Code para vocês terem acesso a tudo isso que nós explicamos e a todas as condições de pagamento, né? Tem um Boa. link que foi enviado no grupo de vocês, certo? E aí ali vocês vão conseguir acessar tudo isso, ver quais são as condições de pagamento, enfim. Ver se o link está funcionando, porque às vezes a gente Isso, testa, 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 mas ainda assim eles dão problema. Às vezes dão, né? exatamente. Tecnologia é isso. É, o É. bom é que para fazer a pós, a única coisa que vocês precisam é um computador. Não chegou, Thay? Mas o QR Code está funcionando? Você está no grupo da pós? É que tem um monte de aluno lá, acho que tem quase 300 pessoas. Exato. Se não chegou no grupo, gente, o QR Code está aqui na tela. Mira o telefone, rastreia esse QR Code e abre o link. Ali vocês vão ver todas as possibilidades de pagamento. Deixa eu abrir aqui o chat como que tá, porque para não perder a... Nossa, tem muita pergunta. É, eu tô vendo aqui, vou abrir aqui agora também, porque tem bastante pergunta, mas tá o link, não chegou o link, peraí, tá? Como vai ser o boleto? Vi a mesma pós numa propaganda da Anhanguera por... não é nossa. Não é nossa, Não é não. a mesma É, pós, não. Tem não. isso também. A Anhanguera tem algumas outras pós. Olha direito lá no negócio na a carga horária do curso, direitinho. No nosso tem a nossa foto, bonitinho. Tudo isso que vocês encontraram, que a gente mostrou para vocês, vocês encontram lá. Não é a mesma, não, tá bom? Então, cuidado para Exatamente. quem não, para quem, né?
for procurar aí, não cair em outras, tá bom, gente? Exatamente, gente. E sim, é uma pós voltada para atendimento de pessoas autistas. É uma pós que vai desde o processo de avaliação até o processo de intervenção para esse público. Eu estou respondendo isso porque o Samsung SM05 5M perguntou aqui se essa pós é para TEA, qual era o nome, porque ela vai fazer hospitalar e achou interessante essa. Então vem para essa pós, porque eu tenho certeza que hoje a demanda de TEA tá muito alta e vai ser um investimento que vai fazer total diferença na sua vida, né? Exato. Deixa eu Amanhã, ver. às 9 horas da manhã, a gente também abre o grupo para dúvidas, tá bom? Algumas pessoas, né, a Isso, maioria acho que não conseguiu entrar, mas a gente também abre para dúvidas. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês também podem perguntar, tá? Qualquer dúvida exato. de dinâmica, plataforma, como funciona, isso tudo a gente tem toda a nossa equipe. Pô, como passar no boleto, como que faz não sei o que, a gente tem toda a nossa equipe aí de suporte da Apogeu para trazer responder todas essas dúvidas para vocês. E a É, gente, ó, não sei, ó, alguém já perguntou, são só 25 vagas, tá? Então a gente resolveu abrir menor agora, justamente para poder dar mais acesso para as pessoas e tá um pouco mais perto. E a Mariana está perguntando como é que funciona o boleto. Na inscrição só aparece o PayPal. Ah, tá. boa. Então, ó, para quem tiver essas dúvidas mais burocráticas, podem clicar aqui nesse link, tá bom? De WhatsApp, que a equipe da Pogeu tá colocando aqui para vocês, e vocês mandam as perguntas direto para lá. Exatamente. Tá na faculdade, tá na reta final da faculdade, tá ali no penúltimo semestre, último semestre, você pode se inscrever, mas seu Exato. certificado só vai valer quando você apresentar o certificado de conclusão de curso, né, de bacharelado em fonoaudiologia, para você conseguir ter o título de especialista, né? Então aqui a gente tem uma questão de bom senso e de prática mesmo, né, de questões burocráticas. Tá na Exato. faculdade, tá se formando? Pode fazer. Pode É. fazer. Te Ô, ajuda muito gente, na graduação, mas para valer como especialista, você tem que é. concluir primeiro. Exato. Por isso que a gente optou só para fonoaudiólogos, porque tem muita pós em fonoaudiologia aí que aceita outros profissionais, e aí os profissionais colocam no currículo: ah, sou psicólogo com pós em fonoaudiologia. Não, fonoaudiologia não é nível pós. Fonoaudiologia é nível graduação, tá bom? O que a gente vai discutir aqui é o nível acima, tá bom? Quem compra no boleto pode concorrer às primeiras vagas, pode levar até 3 dias, não tenho a menor ideia. Aham. Roberto respondeu aqui, né? Até quando vai esse valor? Roberto falou que enquanto houverem vagas, então vocês É. podem falar direto com o Roberto no WhatsApp dele, que ele deixou aqui no grupo. Quem Jéssica, chama compra com ele aí. boleto concorre às vagas? Sim, Chama ele aí, não tem a menor ideia. Às vezes ele fala que provavelmente demora até sim. 3, né? Mas provavelmente sim, porque Sim, pessoal, na. É, né? porque de Tá qualquer bom. forma vai computar quando você gerou o boleto e ele compensou, então vai vir na Ah, ordem verdade. certinha. Quem comprar cartão agora e daqui a um Exatamente. minuto gerar um boleto, por exemplo, a gente obviamente vai esperar dar até terça-feira, quarta-feira para compensar todos os pagamentos e liberar para vocês essa ordem de primeiros inscritos, tá bom? Beleza. Exato. Então, Obrigada. pessoal, essa é a oportunidade para todo mundo desbravar ali novos caminhos, né? Aprender com vários profissionais que todos têm ali uma boa gestão, né? E prática clínica direcionadas ao nosso público, certo? E de investir na sua profissão, né? Então, não percam essa oportunidade, né? Nós trouxemos aqui uma oferta incrível. E de verdade, nós esperamos que vocês gostem, que vocês venham fazer parte desse acontecimento conosco, né? E como para quem já conhece a gente, nós somos muito disponíveis. Então pode ser pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelas nossas aulas ao vivo, enfim, nós estamos sempre por aqui. Se alguém vier para o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, nós estaremos lá, né? Então, Exato. a gente vai dar uma aula lá no setor de CA. Essa altura do campeonato eu já não lembro o nome. Então, eu vou subir na no negócio do CA, na plataforma Esqueci, do CA. não, teu nome. No mini, sei lá também, gente. Não, Nessa é altura também tipo já não no, lembro no mais. palco do CA. É.
A gente vai falar sobre regulação sensorial e a importância da regulação sensorial para a comunicação, né? Eles pediram para dar um ênfase no CAA, mas é para comunicação humana, né? Então eu subo para representar o nosso grupo, sobe ao palco uma terapeuta ocupacional que faz parte do corpo docente da pós-graduação. Nós montaremos ali uma sala de regulação sensorial que vocês podem ir lá para falar com a gente, para dar um oi, né? Mas aproveitem aqui essa oportunidade. Oi, Ju, eles chamaram todo mundo que tinha feito. A gente teve um problema lá no espaço, né? Tem um problema deles lá. E É. nossa equipe da Pogeu chamou todos os inscritos. Se eles não te chamaram, chama eles, chama o Roberto, a Carla, aí nesse link, tá? Na verdade, o que ela falou foi, ela fez a inscrição no workshop em São Paulo e fez a É, matrícula dela na pós agora, né? Se ela recebe o valor do workshop de volta. Conversa com a Carly e com o Roberto aí, é. Se por você não foi favor. chamado, chama eles aí, tá bom, gente? Espero que vocês aproveitem, que vocês contem com a gente aí para essa Exato. caminhada de vocês, que a gente esteja junto e contem com a gente para trazer todas as dúvidas, tá bom? Exato. Que Amanhã vocês às tenham. 9 horas a gente tem um encontro marcado. Vocês vão processar toda a ideia agora, vocês vão processar Exato. tudo o que foi dito. Se vocês já não aproveitarem esse momento, se já não ficou tão claro, amanhã às 9 vocês têm um encontro marcado com a gente no grupo do WhatsApp que a gente vai responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Exato. Aproveitem essa oportunidade, nós estamos por aqui. E obrigada por terem tirado um pedaço da noite para Né? conversar com a gente. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Pessoal da Apogeu, obrigada pelo Sejam bem-vindos. suporte. Obrigada Obrigada, a todas Roberto. Bom todas as descanso. fonos que Tchau, estão Dani. aqui. Foi um prazer falar com vocês, viu? E aí, Roberto? Boa noite, pessoal. Boa Muito noite, pessoal. obrigado. Muito Obrigada. Boa obrigado. noite.